A lei do forte. Essa é a nossa lei de vida do mundo. Viva a sociedade alternativa. Faz isso ninguém não. Pois não existe Deus. Viva. Todo homem tem direito de viver a sua própria lei. Da maneira que ele quer viver. Vou trabalhar como quiser. E quando quiser. A lei de Raul Seixas, vamos começar falando sobre a evolução do direito numa perspectiva histórica número 1, tá bom? Vamos começar aí com o professor Marcelo Lapa, professor Gatinho, tá bom? Pessoas, vamos falar agora sobre a justiça e o que é essa justiça, o que é direito, de onde vem isso daí e tudo mais, que é de extrema importância para a gente poder utilizar isso nas aulas de atualidades. Tá? Então vamos falar hoje sobre a justiça. A justiça em si é uma instituição que vai surgir dentro de uma sociedade complexa e a partir dessa sociedade complexa você precisa de uma organização social cada vez mais complexa, né? E essa organização social mais complexa acaba levando ao surgimento de instituições de direito. Aí o que acontece? Alguns temas vão estar correlacionados nesse estudo que a gente vai fazer por aqui. A gente vai falar sobre cidadania, a gente vai falar sobre democracia, sobre direitos, sobre deveres, sobre conquistas. Isso tudo está vinculado à questão do direito. E de onde vem essa palavra direito? De onde vem essa palavra justiça? A gente sabe nada. A gente imagina que essas palavras, elas advêm. Deixa eu botar para carregar aqui, que eu não sei se a bateria do celular vai acabar. Mas o direito em si, a etimologia da palavra direito, a etimologia da palavra justiça é extremamente controversa, assim como de quase todas as palavras. Não dá para você martelar e falar, é isso e surgiu a partir daí. Direito vem da palavra directus, que quer dizer reto, que quer dizer adequado, que quer dizer correto, que quer dizer equilibrado. E a palavra justiça vem de justitia, tá? Em latim, e de dice na Grécia. Então, justiça, né? A justiça em si, ela era uma deusa da justiça, né? Deusa da ordenação social, que ela tinha uma balança com o fiel. E nessa balança, ela tentava, né, quando ela conseguia alcançar a justiça, quando essa balança estava equilibrada. E o que quer dizer essa balança equilibrada? Quer dizer que o abstrato e o real estavam equilibrados. A prática, né? E o ideal estavam equilibrados. Então, quando você conseguir equilibrar o que é possível de fazer e aquilo que foi feito, a gente atinge uma atitude justa em si. Outra característica é que, além da balança, essas deusas, né, a da Grécia, a Dice, e a da Justiça, a Justitia, elas utilizavam também uma espada. No caso da romana, ela vai estar normalmente com a espada em descanso ao lado e tudo mais, demonstrando que a espada só seria utilizada caso fosse necessário. Já na Grécia Antiga, a espada estava empunhada na mão da justiça, mostrando que a justiça ela era imposta pela força, a justiça ela é imposta pelo Estado. Aí, no caso, outra coisa que eles utilizavam também era a venda. A venda em si, colocava a vendia, né? A latina. A grega não usava. A latina usava a venda porque ela acreditava que a justiça ela deveria ser cega, ela não deveria enxergar as diferenciações sociais para ela poder ser mais justa em si, né, para ela ser mais correta. Já na Grécia, como eles acreditavam que a justiça é a busca pela verdade, essa deusa não deveria estar vendada. Consequentemente, ela deveria estar com os olhos bem abertos para tentar entender o que estava acontecendo. Tá bom? Tá? Qual que é a importância do direito quando a gente estuda esse direito? Primeira coisa, é importante para a gente entender a estruturação da sociedade, né? Tanto a nossa sociedade atual quanto a estruturação da sociedade no decorrer do tempo, beleza? Nesse processo de evolução humano, você sempre vai ter uma estrutura social, sempre vai ter um conjunto de regras que vão valer para um povo e para uma sociedade específica, tá? E essas regras elas vão demandar interpretação, elas vão demandar uma implicação para elas poderem funcionar assim, e normalmente elas vão funcionar, né? Principalmente atualmente, do micro para o macro. Né? Elas começam no mais simples, né? No condomínio, na sua família, nas pessoas que estão ali à sua volta, no seu bairro, e esse conjunto de regras vai se estendendo e vai aumentando conforme a extensão territorial.
para os municípios, para os estados e para a União em si, até as relações internacionais. Todas essas relações humanas demandam um conjunto de regras para você poder ter uma estruturação, principalmente a partir do advento da sociedade complexa lá na agricultura na Mesopotâmia, né? E qual que é o objetivo do direito em si? Resolver as questões, resolver os problemas, resolver as tensões sociais e descobrir quem está certo e quem está com o direito. É simples? Não é, é complicado, mas a busca do direito é exatamente essa. Quer dizer que ele vai estar sempre certo? Será que ele vai estar errado? Aí a gente já entra em outra questão, que é a questão da moral, que a gente entra na questão da ética, que não diz respeito exatamente, deveria, mas não diz respeito exatamente ao direito. E quando a gente fala de direito, a gente vai estudar aqui o processo de evolução e de transformação do direito no decorrer do tempo, de forma resumida, obviamente, não dá para citar tudo. Vamos começando com a Mesopotâmia, até porque a gente tem que começar na sociedade complexa, onde você vai ter o surgimento de instituições de direito para poder ordenar essa sociedade que está se tornando cada vez mais complicada de se ordenar devido às diferenciações sociais cada vez maiores. Consequentemente, a primeira instituição de direito, a primeira organização social com um conjunto de leis vai ser a Mesopotâmia, no caso, o povo dos Sumérios, que vai ser a primeira sociedade complexa que se tem noção. E, mais precisamente, a gente vai falar sobre o Código de Hammurabi. Nesse Código de Hammurabi, a gente vai ter algumas características. Entre elas, o princípio de talião, olho por olho, dente por dente, aquela lógica básica quando a gente estuda a antiguidade, né? Tudo que você faz de mal para uma pessoa, você pode receber de mal para você mesmo, né? Se você furou o olho de uma pessoa, você pode ter seu olho furado. Então, o crime ele é punido em função da atitude que a pessoa toma, não em função do contexto, em função da situação em si. Isso não é analisado como o direito moderno acaba analisando. Outra característica é que é um direito extremamente desigual, ele não olha, ou melhor, ele olha diretamente as diferenciações sociais e iguais ele aplica igual e desigual ele aplica de forma desigual, sempre privilegiando os da camada superior. Outra coisa, os delitos considerados graves são os delitos de traição e de sedição. A gente vai ter um outro direito na região da Mesopotâmia, que vai ser o direito dos assírios, que vai ter uma diferenciaçãozinha básica no que se refere à questão dos delitos. Para os assírios, os delitos mais graves são os delitos de homossexualismo e de aborto, porque era uma sociedade extremamente bélica, que demandava muito de soldados, né, cada vez mais soldados, então eles queriam que as mulheres procriassem cada vez mais, e o homossexualismo e o aborto eles viam um problema social muito sério, porque não levava à procriação, não criava-se novos soldados em si, por isso dessa lei. Agora a gente vai avançando para os hebreus, né, que é um povo meio importante para a gente estudar a nossa sociedade judaico-cristã. No caso dos hebreus, a gente vai estar ligado diretamente à questão da lei do Torá, né? Que é a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos, beleza? Nesses 10 mandamentos, a gente vai ter uma lógica de pensamento que vai se basear no monoteísmo ético. Então, isso vai ser o principal modelo de pensamento para a gente entender essa sociedade. E esse monoteísmo ético vai ser de extrema importância para a criação de uma identidade social, de uma identidade cultural para com os hebreus, apesar deles terem passado por uma série de diásporas, terem sido expulsos de uma série de locais, eles ainda mantêm a sua cultura, eles ainda mantêm sua tradição devido a essa característica da cultura hebraica e característica desse direito hebraico em si. Beleza? Outra característica é a questão do rei justo. Eles acreditavam que o rei em si ele estava sempre certo. Por quê? Porque ele era um rei inspirado, era um rei colocado por Deus. Então a gente vai ter uma sociedade que vai ter como característica chamada teocracia, em que o governo ele é inspirado por um Deus inspirado e não pode, consequentemente, ser desrespeitado e tudo mais. Bom, outra característica é a questão da justiça. A justiça, para eles, era um atributo divino, era uma coisa de Deus em si. Tá? Então, bora para o próximo aí. Agora a gente vai falar sobre Grécia, né? E quando a gente fala sobre Grécia, a gente fala sobre cidades-estados gregas, e no caso, 2 cidades. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Isso, Atenas e Esparta. Vamos começar com Esparta primeiro? Esparta, a gente vai ter como característica principal uma sociedade vinculada principalmente por um direito para
uma oligarquia, um direito para uma camada mais alta, um conjunto de leis que atendia às necessidades principalmente dos espartíatas. Aí a gente vai agora para a Grécia, vamos para Atenas em si. Atenas, a gente vai ter um processo de evolução e de transformação social que vai desembocar diretamente na democracia. E vamos começar primeiro com um legislador que vai ser de extrema importância para a gente entender esse processo de desenvolvimento que vai levar à democracia. Primeiro a gente começa com Drácon. Drácon vai criar uma série, um conjunto de leis que vai ser de extrema importância para a estrutura social da Grécia, de Atenas especificamente, que vão ser as chamadas leis draconianas, que vão ser leis extremamente severas que vão ser impostas para a população. A gente vai ter um outro legislador que vai ser importante, que vai ser o Solon. O Solon ele vai abolir a escravidão por dívidas no objetivo de acabar com as tensões sociais, só que, por incrível que pareça, ele acaba criando mais tensão social. Por quê? Porque a camada mais alta não gostou dessa legislação, achava que era uma legislação injusta, porque eles vão perder o dinheiro que eles poderiam receber, ou aquela escravidão que aquela pessoa poderia pagar suas dívidas, e os plebeus eles vão querer mais direitos. Consequentemente, todo mundo sai insatisfeito. Aí, outra característica é a questão dele, no objetivo de resolver essas tensões sociais, ele vai criar o chamado Tribunal de Justiça Elileia. Tá? A Elileia, ela vai ter o objetivo principal de resolver essas tensões específicas aí. E outro legislador, que vai ser o Clístenes, e alguns estudiosos atribuem a criação da Elileia ao Clístenes e não ao Solon, o Clístenes ele vai fazer algumas coisas importantes. Primeiro, vai ser durante o governo dele que a gente vai ter a implantação de uma democracia plena, né? Plena no sentido de que se a gente pensar naquela camada mais alta da sociedade ateniense, que era mais ou menos 10%. Mas a democracia não valia para todo mundo, não. E outra característica que ele vai implantar vai ser a questão do ostracismo, que é a perda dos direitos políticos por 10 anos. E quando você fala que a pessoa perdeu os direitos, perdeu a capacidade de se expressar dentro de uma sociedade democrática, ela se torna o que é mais terrível para o ateniense, que era um cidadão privado, que ele vai se preocupar principalmente com as suas questões particulares. Esse individualismo ele era tido como algo extremamente ruim para a sociedade. Era uma pessoa que não pensava na cidade, era uma pessoa que pensava unicamente nele mesmo. Tá bom? Beijo!